Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, está começando mais uma edição do Multiverso. Esse programa é produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo do Centro Universitário FAG. Confira agora os destaques desta edição. No Multiverso na Estrada você vai conhecer Toledo, a cidade do porco que fica aqui do ladinho de Cascavel. E no Tá na Mesa de hoje uma receita deliciosa para o inverno, um chocolate quente de dar água na boca. E não para por aí. No quadro De Onde Vem, vamos conhecer o processo de produção e trabalho da Serraria Antunes Madeiras. No Papo Rural, você vai acompanhar como funciona a criação de gado e os cuidados com os animais na Fazenda Stang. E a velocidade também ganha espaço no Foco, com a cobertura do final de semana da NASCAR Brasil, Copa Truck e Copa Hyundai HB20 aqui em Cascavel. No Proseando de hoje, muita música e cultura em um bate-papo especial com um violinista. E quem conta mais sobre essa entrevista é a nossa repórter Luísa. Tudo certo por aí? Tudo certo, Felipe. O nosso convidado é o Matheus Tonetti, professor de violino, produtor de conteúdo para as redes sociais e que tem chamado a atenção do público com interpretações de temas de animes e desenhos. O clima aqui na plateia está ótimo para esse bate-papo cheio de música e história. Nos vemos já já. Felipe e Alice, é com vocês. E você vê tudo isso agora. O Multiverso de hoje só está começando. Para começarmos mais um programa, hoje vamos desbravar a conhecida cidade do porco, Toledo, vizinha aqui de Cascavel. A repórter Vitória Ouro vai contar tudo o que há de mais especial por lá. Acompanhe agora o Multiverso na Estrada. Oi pessoal, hoje no Multiverso na Estrada vou apresentar um pouquinho da minha cidade, Toledo, para vocês. Um dos principais pontos turísticos da cidade é o Lago Municipal, onde tudo acontece, eventos, famílias reunidas e muito mais. É um dos lugares mais marcantes de Toledo. Ele virou um ponto de encontro da cidade. Muita gente vem para caminhar, andar de bicicleta, tomar um tererê, e é sempre onde acontecem os eventos da cidade. Com o passar do tempo, ele acabou virando parte da história de Toledo e faz parte também da rotina de quem mora aqui. Um diferencial de Toledo é a pista emborrachada, onde ela é utilizada para área de lazer e prática de esporte. A Usina do Conhecimento é um outro espaço que também se localiza aqui no Lago Municipal. Ela é uma área pública, mas também é monitorada pelos alunos da UTF-PR. Em 15 meses de funcionamento, foram mais de 30 mil pessoas que passaram por aqui. Dessas pessoas, no nosso levantamento de 15 meses, a gente verificou que de todos os estados brasileiros passaram gente aqui por meio do nosso livro de visitas. Das 399 cidades do Paraná, 142 passaram por aqui e mais de 25 países passaram por aqui diferentes. A usina é um dos meus lugares favoritos da cidade. Outra área super legal aqui de Toledo é o Aquário Municipal. Aqui não é só um lugar de lazer, também é um lugar de conhecimento, onde se encontram diversos animais aquáticos. Aqui não é apenas uma área de lazer, é uma área de conscientização ambiental. E esse foi um pouquinho de Toledo. Muito obrigada e até a próxima! Nos despedimos de Toledo e nada melhor do que uma receita perfeita para o frio. O repórter Sérgio Badi que preparou um chocolate quente que promete deixar qualquer um com água na boca. Você aprende essa receita junto com a gente no quadro Tá na Mesa. O inverno está chegando e junto dele o frio. E nada melhor para se aquecer do que um bom chocolate quente. O Tá na Mesa de hoje é com essa receita especial e clássica para baixas temperaturas. E para esta receita vamos precisar de 1 xícara de leite, meia xícara de achocolatado
e 1 xícara de creme de leite. E para o preparo do nosso chocolate, vamos pegar uma caneca e colocar o creme de leite, o leite e logo após o chocolate, onde vamos mexer e colocar tudo ao fogo. Enquanto eu vou mexendo, vou contar um pouco da história do chocolate quente. Você sabia que ele tem mais de 3.000 anos e que começou bem diferente do que a gente conhece hoje em dia? Os aztecas consumiam cacau como uma bebida fria e amarga, com pimenta e algumas especiarias, mas era uma coisa sagrada, onde somente guerreiros e nobres podiam beber. O imperador Montezuma II tomava dezenas de taças por dia. No século XVI, os espanhóis levaram o cacau para a Europa, adoçaram com açúcar, aqueceram, misturaram leite e a bebida foi conquistando o continente inteiro. Em Londres, as chocolate houses se tornaram um ponto de encontro da elite. Já no século XIX, a invenção da prensa de cacau tornou tudo mais acessível e mais suave, onde deu origem também ao famoso chocolate em barra. E depois de mexer meu chocolate, chegou a melhor hora de toda a receita, a hora de provar. Está aqui minha caneca, minha xícara, e olha só esta cremosidade, meus amigos. E um brinde a nós. É muito bom. E recomendo você fazer em casa também, aproveitar esse friozinho. É uma receita ótima para se aquecer. E é isso, muito obrigado. Um beijo. Depois dessa receita, ficou difícil não querer repetir ela em casa, hein? Com certeza, Felipe, e eu amo. E agora vamos descobrir como funciona o trabalho de uma das serrarias mais conhecidas da região. A repórter Ana Luísa vai mostrar o processo da madeira, desde o corte até o produto final. O De Onde Vem está no ar. Muitas pessoas adoram estruturas em madeira, mas pouquíssimas sabem como que elas são feitas. Então hoje a gente vai conhecer um pouco do processo de fabricação e montagem de um deck como esse. O ponto inicial é a serraria, onde ocorre o processo de corte dos troncos e remoção das cascas, transformando a matéria-prima em tábuas de madeira prontas para as próximas etapas da produção. O processo inicia assim: a gente tem as equipes, né, que ficam nos matos, né, chamados reflorestamentos, e essas equipes elas fazem o corte, o manejo da tora, né, do corte da árvore. Então é feito esse corte, é carregado no caminhão, o caminhão se desloca até a serraria, até a indústria, e começa todo o processo. O primeiro processo é o processo do descarregamento. Então, descarregando o caminhão, né, cada tora vai ser colocada no seu destino, que tem toras tanto mais grossas quanto mais finas. E após isso, depois é encaminhado para a serra-fita, que é onde tem uma esteira, que ela leva a tora até a serra-fita para ela poder fazer esse corte. Então, esse primeiro corte, ele vai retirar as cascas da tora e depois vai montar um bloco dessa tora. Feito isso, ele vai passar em outra máquina, que se chama desdobradeira, e ela vai desdobrar a madeira, ela vai cortar conforme as medidas necessárias. Então as medidas são variadas, tem de 5 centímetros, de 10, de 15, 20, 25 até 30 centímetros. Após isso, ela é também feito o corte da espessura dela. Tem tanta espessura com 2,5 milímetros como com 5 milímetros. E após isso, toda a madeira ela é feita separada, né, por medidas, os pacotes de madeira, e depois o destino final são obras, são construções, também é utilizado para fazer sofá, estruturas de sofá, de cama, de box, e dentre variados tipos de produtos. Após esse processo, as tábuas chegam às mãos do montador, o responsável por realizar os cortes necessários para o encaixe das peças, além de lixá-las e invernizá-las. E com isso, inicia-se a etapa de montagem do pergolado.
Os pilares são fixados ao chão por meio de barras roscadas, inseridas em perfurações feitas nas bases das peças. Em sua parte superior, é realizado o encaixe com a chamada viga mestre, estrutura responsável por sustentar e conectar as demais vigas, que são posteriormente parafusadas. Já o pilar posicionado junto ao muro é fixado ao chão da mesma forma, mas recebe uma fixação adicional na parede, garantindo maior estabilidade. E a próxima etapa é a montagem do deck, seguindo alguns passos. Primeiramente, a estrutura é parafusada ao chão para garantir uma maior firmeza. E, em seguida, são fixadas as chamadas réguas de madeira sobre essa base, utilizando pregos como espaçadores, para manter um distanciamento uniforme entre as peças. O acabamento em verniz é o toque final, e assim obtemos esse resultado. Muito interessante conhecer todo o processo e a estrutura da Antunes Madeiras. Chegou a hora do nosso bate-papo especial. No Proseando, hoje estamos recebendo um violinista para uma conversa sobre música, carreira e arte. Felipe, é com você. Hoje o nosso convidado tem um sorriso resplandecente para deixar os nossos corações alegres. Então, para fugirmos dessa escuridão, me dê a mão, Matheus Tonetti. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Matheus, como já é de praxe aqui no programa, a gente serve um chimarrão, que já é tradição aqui no Proseando. Deixa eu encher o seu aqui também. Eu queria que você comentasse, primeiramente, quem é o Matheus, o que você faz, com o que você trabalha. Primeiramente, sou filho de Deus, pai, marido e músico, né? Com uma missão clara de tocar o coração das pessoas com a minha arte, não ser apenas um tocador de violino, mas tocar a alma e o coração das pessoas com a minha música. Então você comentou que toca o violino, né? Essa é o seu principal instrumento que você toca e é a sua profissão, né? Isso, o violino é o meu instrumento principal. Quando que foi o começo, quando você aprendeu a tocar o violino? Meu primeiro contato com a música foi no ano de 2000. Eu tinha 8 anos de idade. Fiquei maravilhado quando a minha avó me levou até uma igreja e tinha orquestras, né, tocando. E eu me encantei pelo saxofone, não pelo violino. Né? Acho bem que foi diferente. Bem né? diferente. Então, falei para ela que queria começar a aprender. E comecei a aprender na igreja, de forma gratuita. E durante o primeiro ano de estudos, eu não encostei em nenhum instrumento, foi só parte teórica, né? E eu costumo dizer que foi a disciplina da minha avó que fez eu permanecer, porque a primeira parte teórica, ela é bastante chata, vamos dizer assim, né? Um pouco densa, né? E para uma criança, às vezes, é difícil de entrar na mente ali. E quando eu completei o primeiro estágio ali da parte teórica, musical, eu lembro que o professor comentou, agora você pode comprar o seu instrumento. E eu falei que queria o sax, e ele comentou que na inflação de 2000, um saxofone já correspondia a mais ou menos uns 3 salários mínimos, né? Nós éramos bastante pobres, assim, com bastante escassez. E eu lembro que a igreja me deu um violino. Então eu não queria violino, eu ganhei. Então eu costumo dizer que não foi eu que escolhi o violino. O violino que te escolheu. Exatamente, foi o violino que me escolheu. E depois de uma relação juntos ali, ele foi me conquistando, né? Mas eu confesso que nos 2 primeiros anos de estudo eu ainda queria o saxofone. Eu só fui realmente me apaixonar pelo violino quando eu levei um dia o violino para a escola. Eu estava já no ensino médio, eu levei o violino para a escola e fiquei tocando para os meus amigos. E vendo a reação das pessoas, eu fiquei encantado. Eu falei, isso é que eu quero fazer da minha vida, né? Eu quero tocar para pessoas, né? E foi ali que eu comecei realmente me encantar ainda mais pelo violino e entender o meu propósito. E foi aí que você teve o start de é isso que eu quero ser da vida? Foi exatamente, porque essa iniciativa de levar o violino para a escola, de forma espontânea, assim, acho que hoje nem é permitido mais, né? Mas antigamente podia, né? E eu lembro que quando eu estava tocando para os meus amigos, a diretora da escola me viu tocando e falou,
você pode tocar o hino nacional na sexta-feira, assim? Eu nem sabia tocar o hino nacional, fazia ideia como tocar. Eu falava, não, beleza, mas você sabe tocar? Não, toco. Eu sempre, desde criança, tive essa mentalidade, né? Primeiro eu falo sim, depois eu corro atrás do prejuízo, né? E daí eu peguei, procurei a partitura e numa era que a internet ainda era engatinhando e era difícil o acesso, né? Tinha que ir nas lan houses. Encontrei a partitura, estudei e me apresentei. E daí, enquanto eu estava apresentando, um dos pais, era um evento assim para pais também, ele tinha um grupo que tocava em casamentos. E daí ele falou, eu quero te chamar para tocar um casamento, que a noiva está precisando de violino e eu não tenho ninguém. E foi ali que eu fiz meu primeiro cachê. Olha só. De incríveis R$30. Toquei por R$30 um casamento e fiquei maravilhado. Nossa, R$30. Deu para fazer a compra do mês, assim, lá de casa, com R$30. E ali eu comecei a ficar maravilhado e desde então não parei mais. Então eu comecei a tocar casamentos muito cedo, né? Com 13, 14 anos eu já estava tocando casamentos. E até hoje? Até hoje. Como que é essa sua rotina como violinista? É o dia a dia? Processo, treino, ensaio, casamento, eventos? Certo, eu acordo e durmo com o violino, né? Praticamente, é muito difícil hoje você me ver em algum local sem o violino, né? Então ele faz parte da minha vida em tempo integral. E eu trabalho em casa mesmo, então eu fiz um dos quartos da minha casa, eu fiz como se fosse um home studio, né? Onde já tem as câmeras para as gravações de aulas, que hoje a minha principal área de atuação é a internet, né? E praticamente em casa, eu começo ali dando aulas, gravando muitos conteúdos e finais de semana eu toco em casamentos. E também durante o dia tenho alunos presenciais e online, tanto por videoconferência como por aulas gravadas. Assim, Matheus, uma coisa que eu gosto muito do violino é que parece que toda música no violino, ela fica um pouco mais charmosa, um pouco mais emotiva, né? E eu até, assim, eu sei que existe uma relação entre a música e um pouco de sensação, experiências. Eu acho que até você consegue explicar um pouco melhor pra gente, né? Um pouco disso. Isso. Na verdade, a ciência explica isso já. O violino ele tem uma aceitação tão grande pelo público porque ele é um dos instrumentos que mais se aproxima da voz humana quando está tocando. Violino e violoncelo. Mais o violoncelo por ser mais grave nesse tom de voz. O violino é um pouco mais agudo, né? Mas ele agrada tanto porque ele se aproxima muito do tom, da tonalidade de timbre de voz humana. E eu, principalmente quando estou interpretando uma música, eu penso muito e as minhas referências é alguém cantando, né? Mas essa questão das pessoas gostarem tanto do violino em músicas populares é algo recente, assim, tipo, dos últimos 20 anos, vamos dizer assim. Porque antes o violino ele não tinha tanta democratização como agora. Para você assistir um violinista, você tinha que ter um teatro, né? Você tinha que assistir uma orquestra. Era muito raro você ver um violinista tocando músicas populares. E hoje, graças à internet e também a minha área de atuação é o violino popular. Eu tenho uma formação clássica, já atuei em orquestras também profissionais, mas não é para mim. Hoje eu prefiro tocar músicas populares que atendam um público mais amplo do que só a música clássica que atende um público um pouco mais seleto, né? Você poderia mostrar pra gente na prática um pouco Com certeza. dessas sensações? A música, ela é presente, por exemplo, você não consegue assistir um filme sem música, né? Ela é a trilha sonora. E a música, assim como pinturas, assim como poesias, ela é uma forma de se expressar. Mas como, por exemplo, um compositor clássico consegue se expressar sem falar nada e sem mostrar nada visualmente, só através da música, né? Um ótimo exemplo a Primavera de Vivaldi, né? Que são as quatro estações de Vivaldi. Vivaldi é um compositor da era barroca, na época de 1700, é bem antigo. Bem antigo. E ele escreveu peças que representassem as 4 estações, né? Primavera, verão, inverno e outono. E uma muito famosa é a Primavera de Vivaldi. Acho que até a plateia deve conhecer. Vou tocar um trechinho dela, né? Primavera de Vivaldi, ó.
Só de tocar isso aqui, eu acho que muitos já conseguem imaginar um cenário, né? Passarinhos, flores. E, por incrível que pareça, e não é uma coincidência, Vivaldi, antes de escrever a Primavera, ele se baseou em um poema. E nesse poema, é um poema que começa a descrever a primavera. Ela começa, e esse poema começa a primeira parte dele falando que os pássaros cantam, as flores florescem. Então essa parte da música tem muito isso. E mais ou menos no meio dessa poesia, ele começa a falar... ele enfatiza mais a questão dos pássaros, os pássaros cantarolando e tal. E no meio da música também acontece isso. Depois dessa parte aqui... Daí entra os passarinhos. Daí volta para as flores. E daí ele comenta sobre um riacho. E no meio dessa poesia ele vai continuar falando. E como em todas as estações, nada é perfeito. Não vai ser sempre flores, passarinhos cantando. Às vezes acontece algumas tempestades fora de época, né? E no meio da música acontece isso também, né? Você pode ver que tá tudo muito alegre, né? Tá tudo muito leve, né? Agora ele afirma o termo de novo, o tema. Agora o tempo fecha. Percebeu como ficou pesado já? Sim. Antes estava. Agora ficou. Ele começa a falar que ele está ouvindo pingos caindo sobre o telhado. E os passarinhos começaram a sair dos ninhos de novo. E assim ele vai desenvolvendo. Cara, muito bom, tudo. Velho. Não, uma salva de palmas para essa explicação. Muito obrigado. É interessante porque é justamente isso. Você vai pegando, né, os detalhes e vai já imaginando o passarinho pousando. É como se ele tivesse pousado aqui no seu ombro enquanto você estivesse tocando. E isso que eu estou tocando com apenas o violino. Essa é uma peça que é para orquestra. Então, uma orquestra é composta mais ou menos por 50 músicos. Aqui eu estou fazendo apenas o que o violino faz. Mas aí tem o violino 2, tem a viola, o violoncelo, tem os outros instrumentos. Então, quando você ouve a peça inteira, é muito mais perceptível tudo isso que eu comentei. Isso. Né? Olha só. E por incrível que pareça, eu fui descobrir isso há poucos anos atrás, que a Primavera de Vivaldi primeiro tinha sido baseada em um poema. Mas eu já tinha essas percepções antes de saber que era de um poema. E todas elas, por exemplo, se você ouve a Inverno é uma das minhas preferidas. Eu acho que o pessoal conhece esse teminha da Inverno. A Inverno é assim, ó. Você já imagina uma pessoa na nevasca, assim, né? Sim. Aquela tempestade. É incrível isso. Depois tem uma tempestade em alto mar também que acontece, que essa é bem famosa também, que também faz parte da Verão. E assim vai seguindo. Olha só, cara. Não, sensacional. Muito obrigado. E é um pouco do que você disse, porque eu tava reparando você tocar. E a performance conta muito também, Com né? certeza. A expressão facial, a maneira como se movimenta. Isso. Você, quando vai tocar em um evento, ou até para os seus alunos, você comenta um pouco disso, orienta essa parte da performance em si? Sim, bastante. Eu não tive isso, sabe? Eu não tive isso.
Porque o meu sistema de formação de aprendizado tinha um objetivo muito claro, que era tocar na igreja. Então a minha formação foi para tocar hinos sacros. Então, e sempre pensando numa formação em conjunto. Então, quando você toca em um conjunto, você tem que tocar de uma forma mais formatada, porque ninguém vai conseguir todos fazer a mesma interpretação, ter os mesmos sentimentos. Por isso que cada músico tem uma identidade única quando toca. Eu fui descobrir isso com a internet, assistindo vídeos dos meus violinistas preferidos, assistindo muita masterclass de violinistas só de fora, né, mais de fora. E muitos professores de violino comentam isso, e estudando principalmente sobre a história de cada compositor, a vida do compositor, né? E música também é muito matemática, não é só essa questão de demonstrar uma expressão e um sentimento. Por exemplo, tem uma música de Mozart, se você me permite bem rapidinho, que é muito famosa. Acho que muitos conhecem, posso desafiar a plateia a quem sabe o nome dessa música? Claro, vamos... Vamos mandar para a plateia, vamos ver se alguém lá na plateia sabe identificar o nome dessa música. Vou tocar de novo então, ó. Eu vou mandar para a Luísa então. Luísa, aí na plateia, será que tem alguém aí que sabe o nome dessa música? Bom, eu vou verificar aqui agora nesse momento. Alguém quer dar um chute? É Beethoven, a Quinta Sinfonia? Quase. A Quinta Sinfonia é essa aqui, ó. Acho que ninguém aqui sabe o nome da música, Matheus. Acho que você precisa falar pra gente. Isso aqui, gente, é Mozart. Mozart é um compositor prodígio. Ele começou a compor com apenas 5 anos de idade. Nossa. Depois de dormir em um concerto, ele dormiu o concerto inteiro junto com os pais, chegou em casa, sentou no piano e começou a tocar a música que estava tocando no concerto. De forma autodidata, incrivelmente. E essa música, ela chama-se Serenata Noturna, de Mozart, Eine kleine Nachtmusik, é um nome esquisito, mas se você pesquisar como Serenata Noturna, de Mozart, já aparece. E eu comentei que ela é matemática, né? Vou provar. Aqui Mozart apresenta, de forma bem matemática mesmo, uma equação. Ele apresenta o primeiro elemento, imagine A. Daí A mais B. Daí o A mais B forma uma soma, que vai ter o resultado agora, que é o C. Então, ó, primeiro plano, segundo, agora a junção dos dois, e cheguei no resultado. E depois ele repete a mesma fórmula. Então, muito visível isso. Pam, pam, pam. Junta os dois, pam, 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 pam. Depois ele repete a mesma coisa. Pam, 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 pam. Então tem muita matemática envolvida na música também. Caraca, isso eu não fazia ideia disso. E esse tipo de música, vocês tocam no casamento também? Músicas mais clássicas? Geralmente em recepções, para tornar o ambiente mais elegante, né? Principalmente recepção no hall de entrada de um casamento. Enquanto os convidados estão entrando no casamento, eu dou prioridade por músicas clássicas. Eu toco Beethoven, toco o compositor que a moça comentou ali, toco Mozart, Vivaldi, toco as estações de Vivaldi, toco bastante tangos também, né? Pôr na cabeça, temas de filme. Tem alguma música que é a mais queridinha do pessoal em casamentos? Em relação a noivas, tem, né? Tem. Qual é? Por um bom tempo, assim, a música mais tocada em casamentos para entrada de noiva foi graças ao filme do Shrek. Olha só. Quem lembra quando a Fiona se casa, está se arrumando para se casar com o príncipe, com aquele bem baixinho assim, né? O Farquhar. Lord Farquhar. Daí toca a música Hallelujah, né? Que é essa aqui, né? Mas ela logo foi desbancada por um filme de vampiros.
Crepúsculo. Quem lembra quando a Bella se casou, né? Thousand Years, né? Olha só, cara. Não, e quem nunca foi num casamento com alguma dessas músicas, né? Pois é, são as mais tocadas. Agora parece que tem alguma pergunta lá na plateia. Eu vou chamar a Luísa, a nossa repórter. Vai daí, Luísa. É isso mesmo, Felipe. Nós temos a pergunta do Lucas. Matheus, qual foi a música mais inusitada que já pediram pra você tocar num casamento ou algum evento do tipo? Muito obrigada. A música mais inusitada, eu acho que foi uma vez um noivo que ele entrou com o tema do Poderoso Chefão. Nossa! E eu lembro que era um casamento assim, um sábado que fazia bastante frio e ele tava com um sobretudo, que ia quase até o chão assim. E ele falou, quero que você toque o tema do Poderoso Chefão quando eu estiver entrando. E ele entrou assim, bem imponente assim, enquanto eu tava tocando. Posso tocar? Pode, claro. Imaginem o noivo entrando com essa música. Entrando com um charuto assim na... O charuto não podia porque era igreja, mas imagina isso, mais ou menos. Então você já imagina a máfia, né? Sim. Foi bem legal. E a gente não tem o uísque aqui, mas tem o chimarrão, né? Vamos, aqui já combina, aqui já combina. É isso mesmo. Fundo da grota. O Matheus, até aproveitando que você já puxou um fundo da grota, além dos casamentos, dos eventos, você também começou a produzir conteúdos para a internet, né? Isso. Eu sempre gravei vídeos, assim, para fins didáticos. Eu gravava para me autoavaliar. Porque uma coisa que acontece muito, e é o defeito de todo músico, é não se ouvir. Às vezes o músico ele se preocupa tanto com a performance que a performance fica travada. Ele se preocupa tanto com o instrumento, ainda mais o violino, que vocês podem ver aqui que não tem marcação nenhuma aqui, né? Como que eu sei onde que o dedo vai, né? Ó, não tem nada. Eu sempre me perguntei isso, cara. E no violino não tem nada pronto. Nada pronto. Até uma corda solta, se eu não controlar o peso do arco, parece trilha de filme de terror. Então eu tenho que ter toda a técnica. Então, desculpa, eu me perdi na sua pergunta, repete de novo. Quando você começou com as redes sociais. Isso. Eu gravava vídeos para me autoavaliar, para eu poder assistir a performance e melhorar. Então eu tinha muitos vídeos. E eu lembro que quando eu assisti um vídeo, eu falava, cara, esse ficou legal. E daí eu comecei a postar no Facebook. E ali as pessoas começaram, nossa, posta mais, por que você não cria um canal no YouTube? E isso há uns 12 anos atrás. Nossa, bastante acho tempo. Por aí, uns 10 anos atrás, acredito. E eu comecei a postar. Talvez foi um dos primeiros a produzir praticamente naquela época. Tinha poucos. Não foi um dos primeiros, mas tinha poucos. Eu criei um canal no YouTube. Hoje, graças a Deus, já chegou minha plaquinha. Olha só! Tenho 116 mil inscritos. Que legal. Daí veio o Instagram. Mas se a gente for colocar um ponto na linha do tempo, aonde eu mais tive crescimento foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia que eu criei meu curso online. Porque as escolas fecharam, as igrejas fecharam e as pessoas tinham que continuar estudando. Sim. Aí eu entrei com uma ferramenta de dar aula pela internet. E na pandemia eu tive muito crescimento online, né? E hoje, graças a Deus, tem números bem exponenciais, né? E nas redes sociais, graças a esse impulso de começar a criar conteúdo. E para o pessoal de casa que talvez não conheça o teu conteúdo, até se quiser comentar qual é o @, do teu Instagram, que tipo de conteúdo você faz no teu Instagram? São dicas? Como que funciona? Hoje o meu Instagram é um pouco misturado, assim, né? Eu tenho uma área de atuação bem direcionada, porque hoje o violino não é só música clássica. Né? Eu usei a música clássica no início para explicar um pouco, mas não é minha área de atuação.
Então, se você entrar lá no meu Instagram e procurar música, eu tocando alguma música clássica, talvez encontre, mas é muito pouco. Entendi. A minha principal área de atuação é a área cristã, porque é a área que foi o meu berço musical e é a minha área de formação para mais músicos. Hoje, a maioria das pessoas que se interessa pelo violino tem um objetivo de tocar na igreja, né? Só para você ter uma ideia, não parece, mas em Cascavel já teve encontros musicais de músicos que reuniu mais de 500 violinistas. Aqui em Cascavel, não dá para acreditar, né? Não. 500 violinistas, e eu estava participando, inclusive. No total, mais de 1.000 músicos. Então, quase mais da metade era só violinos. Então, até no meio de igreja fala, né? Que se você tropeçar, você tropeça num violino, assim, né? Porque tem muito, muito mesmo. Então, a minha área de atuação hoje, na internet, é a área cristã. Então, hoje o meu Instagram é @mateus.tonete. Mateus sem H e Tonete com 2 T e E no final. Qualquer das redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, todos eles. Hoje o conteúdo que eu mais crio é cristão. Uhum. E mudou um pouco a forma de produzir conteúdo, porque você comentou que passou pela pandemia e ali foi um marco não só para as redes sociais, mas para a sociedade de uma forma geral, né? A sua forma de produzir conteúdo, ela vem se adaptando conforme vai avançando nas redes sociais? Com certeza. E se eu não me adaptasse, o algoritmo não entregaria. Então hoje eu já entendo que o que faz um vídeo meu ter alcance é eu conseguir prender a atenção da pessoa nos 3 primeiros segundos do vídeo. Então meu vídeo tem que ter uma boa chamada nos 3 primeiros segundos. Eu não posso mais começar o vídeo com uma cara séria, um cenário bonito e uma música perfeita, só tocando. Eu tenho que ter uma chamada, eu tenho que despertar uma curiosidade para fazer com que a pessoa fique até o fim. Por exemplo, num dos meus últimos vídeos que eu postei no Instagram, eu falei assim, e se a Bíblia tivesse trilha sonora? Então, a pessoa já fica... Sim. E todo mundo já comenta assim, quero só ver o que vem no Apocalipse. E no Apocalipse eu fiz 2 versões. A primeira versão do Apocalipse eu toquei tema do Vingadores Ultimato. Meu Deus. Que é essa aqui, ó. Esse seria o tema do Apocalipse. Pra mim, acho que combinou. Livro de Jó, sofrido, né? Eu toquei... Quem sofreu mais que Naruto, né? Pois, o Jó vai ser o próximo Hokage, inclusive. Exatamente. Mas depois da volta por cima. Então, e Jó também foi a mesma coisa, né? Teve essa história de superação. Cantares de Salomão é um livro com um pouco mais sensual, assim, né? Quem conhece a Bíblia. Eu toquei um tema, Careless Whisper, que é uma música que tem uma pegada mais sensual, né? E assim foi indo. Foi um vídeo que viralizou, tá bem legal. Cara, muito legal. Vamos na plateia. Será que tem mais alguém com alguma pergunta para fazer para o Matheus? Luísa? Temos sim, Felipe. E é Ana Luísa. Qual o seu maior objetivo nas redes sociais e tem algum lugar que você quer chegar nesse sentido? Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Pergunta bem intrigante para mim, porque eu hoje cheguei onde cheguei não por escolha, assim, sabe? Eu costumo dizer que se eu pudesse, eu viveria no meio do mato, nem teria redes sociais, não gosto, realmente eu não gosto, mas o que me motiva a continuar é saber que tem alguém do outro lado da tela assistindo e sendo atendido pela minha música, né? Porém, hoje, quando você começa a criar conteúdos e acaba viralizando, existe uma pressão sobre você para continuar produzindo. Então, hoje, assim, respondendo a pergunta, o meu maior objetivo é alcançar mais pessoas com a minha verdade. Talvez eu tenha alcançado, que hoje, não vou dizer para você que alcancei esses números e cheguei onde eu cheguei graças à minha forma de tocar ou graças à minha música, porque existem músicos muito mais capacitados e técnicos que eu que não têm esses números. Então, eu acredito que as pessoas se conectam com o meu jeito simples, caipira, falo tudo errado, brincalhão. E esse jeito que eu sou mais espontâneo, eu sou também lá. Quando eu ligo a câmera, eu não incorporo um personagem, eu sou eu mesmo. E eu acho que conecta essa verdade. Então, o meu maior objetivo é mostrar a minha verdade através da música
E também mostrar que o violino não resume Matheus Tonetti, que o violino não me resume, né? E eu acho que as pessoas se conectam com quem eu sou de verdade. E esse é o meu maior objetivo, alcançar mais pessoas. Muito bem, Matheus. E aproveitando então que a gente tá falando sobre Matheus e comentamos sobre Naruto, você é uma pessoa também que gosta de animes, né? Dragon Ball. Anime não, a Dragon Ball. Dragon Ball. É que anime engloba muito, né? Muita coisa, né? Você gosta de anime? Não, eu só assisto Dragon Ball. Eu e meu filho que tá na plateia ele também. Seu filho tem quantos anos? 7. 7 anos. Aí os dois ligam a TV e assistem juntos. Exato. E é desde sempre que você... Desde o início que você começa... Desde a época da TV Globinho. TV Globinho. Saía da escola correndo pra tentar chegar e ver o Goku falando, oi, eu sou o Goku. E até eu comecei a entrevista citando uma parte de uma música do Dragon Ball, né? Sorriso Resplandecente, Se né? puder tocar pra gente? Isso, você citou a letra do Dragon Ball GT. Isso. Que, inclusive, é muito tocado em casamentos. É mesmo? Muitos noivos entram com essa música. Porque, por incrível que pareça, a letra dessa música é como se a Titi estivesse falando para o Goku. Olha só. Porque no Dragon Ball GT, o Goku volta a ser criança e a Titi tá adulta. Então por isso que ela fala, me dê a mão, que eu vou te guiar. Entendi. Então é uma música que muitos noivos entram. E quando eu toco, nossa, eu me sinto... É uma das minhas músicas preferidas. Uhum. Né? Vamos lá. Muito bonito. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito bonito. Eu não sei se você percebeu, essa música tem uma parte que fala sobre escuridão, né? Sim. Como que ela começa? Vai falando o começo dela. O teu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre, me dê a mão para fugir dessa terrível escuridão. Isso, quando fala escuridão, eu forço mais o arco aqui pra ficar mais pesado, né? Então você vai imaginar na letra. Tá muito leve, né? Me dê a mão pra fugir. Eu deixo mais sujo, mais agressivo. Isso é algo Expressão. que você que colocou no... Exato. A música não tem isso. Isso chama interpretação musical. É na hora que eu estou tocando, eu não tô tocando pensando em notas musicais, eu tô pensando na letra. No sentimento. No sentimento. Legal. Bom, vamos pra plateia novamente. Tem mais alguma pergunta para o Matheus, Luísa? Tem sim, estamos aqui com o Sérgio. Eu gostaria de saber se tem mais alguma música de anime ou desenho que tu saiba tocar. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta, tá? Eu já toquei em 3 edições de feiras de anime que aconteceu aqui em Cascavel, Toledo e Francisco Beltrão. E eu confesso que eu só sabia do Dragon Ball, né? Porque é o que eu assisti. Eu sabia de todas as versões, Dragon Ball Z clássico, Dragon Ball GT, até do Instinto Superior, do Goku, todos. Daí eu fui obrigado a aprender. Daí eu tive que aprender Cavaleiros do Zodíaco. Contra a minha vontade, tive que aprender Naruto, né? Dragon Ball é melhor que Naruto. Tem essa rivalidade, né? Nossa! Mas, ó, não querendo te decepcionar, mas eu sou Naruto, tá? Enfim, né? Vamos seguir. Mas tem uma música do Naruto que eu gosto de tocar e eu considero uma das melhores trilhas sonoras de animes, né? Que é...
Essa é clássica. Bluebird. Né? Bluebird, essa aí. Eu acho muito legal essa música. Cavaleiros do Zodíaco também. Temas de games também, Mortal Kombat, dos games mais retrô, né? Por exemplo, que game que é esse aqui, ó? Tem até o barulhinho quando ele pega a moedinha. O Mario. O Mario, né? Que legal. Aquele jogo de corrida bem antigo, Top Racing, não era? Top Racing? Isso, esse aí também. Top Gear. Top Gear. Difícil aquela música, tive que estudar muito. Ela é bem acelerada, não é? Vou tentar tocar o começo dela, porque ela é bem difícil. Dá. Não vai sair. É muito difícil. Essa é bem saída. Ela é mais o tema dela. Mortal Kombat. Aí já puxa aquele funk no Mortal Kombat. Já... Eu, quando toco o tema do Naruto, eu sempre imagino o funk, né? Eu sempre imagino na minha cabeça ter alguém tocando, fazendo um tchac na cabeça. Matheus, agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Tá. Eu vou fazer uma pergunta e você responde na lata, sem ficar em cima do muro. Sem pensar? Tá? Sem pensar. Tá. Vamos lá. Comida favorita? Arroz, feijão e ovo frito. Clássico. Um lugar que gostaria de conhecer? Argentina. Prefere dia ou noite? Noite. Instrumento que não toca, mas que gostaria de aprender? É que eu acho que eu já toquei todos, sabe? Só pra respirar rápido, eu já trabalhei numa loja de instrumentos musicais por muitos anos. Entendi. E eu, no meu horário de almoço, em vez de almoçar, eu ficava assistindo tutorial no YouTube como tocar trompete. Daí ficava lá aprendendo. Eu sei tocar um pouco de trompete. Como tocar sax, daí eu aprendi sax. Mas eu acho que gaita de fole é um instrumento que eu nunca encostei a mão. Eu acho que... Legal. Pra aquelas músicas irlandesas, assim, né? Eu acho muito legal. Quem sabe um dia, né? Quem sabe. Música favorita do momento? Tema do filme Cinema Paradiso. Mozart ou Beethoven? Cara... Difícil demais. Mas Mozart, pra mim, mais genial. Maior referência como violinista? Itzhak Perlman, um violinista israelense. Um lugar que gostaria de se apresentar? Um lugar que eu gostaria de me apresentar? Nossa! Difícil. Difícil demais. Talvez algum lugar sentimental pra você, que tem um carinho? Eu acho que essa pergunta é um pouco difícil, que eu praticamente já consegui, sabe, tocar em todos os lugares assim que eu tinha desejo, né? Uhum. Mas... Então eu vou dizer no meu casamento, então. Aí fechou, você no seu casamento, então. Então combinado. fechou, tá marcado, hein? Tá gravado, então. Vamos lá. Dos personagens de Dragon Ball, quem é mais forte, o Freeza ou o Majin Buu? Majin Buu? depende. Peraí. Você viu? Ó, seu filho já Depende da saga. Depende da saga. Na saga Majin Buu tava mais forte. Inclusive até o próprio pai do Freeza fala pra ele, você nunca deve enfrentar o Bills e o Majin Buu. Se você encontrasse as 7 esferas do dragão, o que você pediria? Um violino Stradivarius. Foi na lata, hein? Por fim, gostou de participar do programa? Demais, então, muito, gostei demais mesmo. Muito obrigado, Matheus. Uma salva de palmas para o Matheus. A gente agradece a sua presença, por ter dado o seu tempo, a disponibilidade de estar aqui. E sabe que o Multiverso está sempre de portas abertas para você. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com essa plateia maravilhosa aí. Eu espero que eu tenha trazido um pouquinho mais de informação e também conseguido atingir o meu propósito, que é democratizar o violino, né? Eu não sei se todos aqui já tinham visto alguém tocando violino ao vivo assim, mas quem nunca tinha assistido ainda, eu fico muito feliz de ter proporcionado esse momento para vocês e tocado o coração de vocês com a minha música. Então, muito obrigado, Matheus. E você aí de casa, o programa não terminou ainda tem muito para acontecer. Fiquem ligados.
Matheus, muito obrigada pela participação e por compartilhar tantas histórias com a gente. Agora, vamos sair do estúdio e ir direto para o campo. A repórter Brenda Rodrigues foi até a fazenda Stang para mostrar como funciona a criação de gados e os cuidados necessários com os animais. Vem aí o Papo Rural. Direto do campo, em Três Barras do Paraná, a rotina na fazenda começa cedo e exige cuidado, técnica e dedicação. Aqui, a criação de gado vai muito além da produção, envolve conhecimento e responsabilidade no manejo dos animais. E é aqui na Fazenda Stang que a gente vai descobrir como funciona isso na prática, desde os cuidados com os animais até os desafios enfrentados no dia a dia no campo. Hoje, aqui na Fazenda Trento, a rotina nossa com o gado começa cedo, aonde que nós temos nosso capataz, o Adriano. A primeira função dele do dia é fazer a ronda. Primeiramente, ele começa essa ronda dentro do confinamento e depois ele vai para o campo, aonde que ele vai estar avaliando os animais, como estão, se estão com o bem-estar bem, se tem alguma enfermidade ou não tem alguma enfermidade, para depois ele estar passando isso para mim, como veterinário responsável, e para os rapazes, né, o Paulo e o Polaco, que ajudam nós na parte do trato. Então todo dia é feito a ronda e passado para os rapazes que fazem a parte do trato, aonde que eles vão estar avaliando qual foi o consumo, quanto se precisa aumentar a alimentação para esses animais, diminuir a alimentação para esses animais, aonde que o Paulo e o Polaco, eles vão estar, depois da ronda, eles vão estar passando, tratando e avaliando juntamente também com o Adriano nessa parte. Então hoje a gente trabalha com o Nelore e com o Brancos o Nelore para ser a nossa forma, que a gente fala, que é para nós fazer as nossas matrizes, nossas vacas hoje no campo, e o Brancos para nós estar trabalhando com o cruzamento a campo. O Nelore, a gente trabalha com o PMGZ, que é da ABCZ, e com o Geneplus. São duas avaliações separadas, aonde que vem os técnicos fazer essas avaliações e a gente vai, juntamente com o acasalamento que a gente fez antes, saber mesmo que esses animais são bons de genética, têm uma superioridade genética, onde que a gente vai poder disponibilizar eles no mercado. E com tecnologia, manejo e muita dedicação, a Fazenda Stang mostra na prática como a pecuária moderna segue evoluindo no Brasil. E para fechar essa experiência do jeito certo, até eu entrei na rotina e coloquei a mão na massa. Muito legal ver o cuidado e a dedicação envolvidos na criação dos animais. Mas agora é hora de acelerar. O nosso repórter Lucas acompanhou o final de semana da NASCAR Brasil Copa Truck e Copa Hyundai HB20, que movimentaram Cascavel no início de maio. Confira tudo o que rolou no Foco. Nos dias 2 e 3 de maio, Copa Truck, NASCAR Brasil e Copa Hyundai HB20 reuniram pilotos de todo o Brasil em Cascavel. Antes mesmo das largadas, os boxes já fervilhavam. Expectativa, preparação e adrenalina de quem sabe que a corrida começa muito antes do sinal verde. Bom, Cascavel eu posso dizer que é quase que uma pista de casa. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, mas aqui eu tive muitos bons resultados, tanto que eu tenho tatuado essa pista aqui na paleta. Por causa de uma vitória que eu tive na Stock Car, por causa de recorde da pista, entre todos os carros que já andaram aqui, o recorde dessa pista foi eu que fiz num protótipo Sigma, que chama, que foi o tempo de 54 segundos, muito rápido. E agora aqui na NASCAR, alguns anos atrás fui o campeão das 100 milhas de Cascavel aqui, foi um evento especial que teve, e muitas coisas acontecem boas aqui nessa pista que eu gosto muito dela. Agora conta um pouco pra gente, pra quem acompanha você, tem algum ritual que você faz antes da corrida, que você acha que dá um pouco mais de sorte para entrar na corrida com mais certeza que você vai ganhar?
Bom, eu sempre tenho o meu procedimento ali, que é na verdade de alongamento, bastante concentração. Sento ali atrás, vou atrás do carro ali, seguro um pouquinho nele ali para, sei lá, gerar uma espécie de uma conexão ali. Então, é isso. Eu já fui muito supersticioso com números, com outras coisas assim, mas depois com o tempo, com a experiência, vai melhorando e hoje estou um pouco mais tranquilo nessas superstições aí. Pedro, eu quero conversar agora com você, quero saber o que essa pista de Cascavel se diferencia das outras pistas do Brasil aqui para você, a sua perspectiva da pista, agora com essa chuva, o que ela muda na sua estratégia? A Cascavel é uma pista muito rápida, né? Temos o Bacião aqui, que é uma pista, tem que cuidar bastante para não cometer nenhum erro. Qualquer erro pode aí complicar bastante, não só a volta, mas até danificar o equipamento, né? Então, Cascavel é uma pista muito boa para andar, uma pista rápida. Eu gosto muito de guiar em Cascavel, aqui sempre tem excelentes corridas, né? Conta uma curiosidade pra gente, você faz alguma preparação diferente, um ritual antes da corrida? Como funciona isso? Ah, com certeza, com certeza. Então, assim, existe, na verdade, uma preparação tanto emocional quanto física, né? Acho que não só para mim, para todos os pilotos, o emocional é muito, muito importante. E na minha questão, por causa da questão do TEA, então eu tenho que talvez ter um pouquinho mais de atenção, vamos dizer assim, né? Então, assim, teria sim um ritual, eu digo, as coisas elas têm que acontecer para mim sempre na mesma sequência, né? Então, por exemplo, se altera alguma coisa no caminhão, eu digo, um botão, alguma coisa que ele muda da posição que eu já estou acostumado, tanto que eu não peço para mexer muito o interno, justamente para não sair da minha rotina, que é sempre colocar o capacete da mesma forma, usar a balaclava da mesma maneira, sabe? Entrar no caminhão do mesmo jeito e tal. Então, isso é um ritual sempre, né? Então, até para me preparar um pouquinho antes, eu tenho também isso aí, acho que funcionamento também. No sábado à tarde, a Copa Hyundai HB20 abriu as disputas. Rodrigo Vieira venceu na Pro, Betan Basco na Elite, Silas Passos na Super e Mika Peixoto brilhou na Super feminina. Rodrigo, uma vitória muito importante, eu quero que você faça uma análise da corrida, como é correr aqui em Cascavel e a sensação que você está sentindo agora. Cara, sensação maravilhosa, vencer não tem nada igual. Ainda mais aqui em Cascavel, que é uma pista especial, onde eu conquistei minha primeira vitória no automobilismo brasileiro. Também na Copa no ano passado. Uma situação de pista difícil e super feliz que consegui largar da pole, manter um ritmo forte, não errar. Defendi bem quando o P2 chegou em mim e deu tudo certo. Agora estamos reassumindo aí a liderança do campeonato e vamos focar no título esse ano. Ainda tem muita coisa pela frente, mas nosso foco é esse e nada segura uma pessoa disciplinada, focada e realmente que vai fazer de tudo que tem que fazer para buscar o resultado. E o sábado ainda aguardava o melhor para o fim. A NASCAR Brasil promoveu a Sunset Race, a corrida do pôr do sol. Gabriel Casagrande manteve o ritmo e cruzou a linha de chegada em primeiro, conquistando a vitória da Cascavel Sunset. Casagrande, primeiramente, parabéns pela vitória. Quero que você fale um pouquinho sobre a sua análise aqui de Cascavel, como foi essa noite para você. Ela é muito importante para o campeonato, o resto de todas as outras corridas. Pode falar um pouquinho pra gente? Com certeza, Cascavel sempre muito especial estar aqui. Nunca tinha vencido. Aqui é a minha corrida de casa, eu que sou do sudoeste do Paraná. Então estou bem feliz, muito satisfeito com o que a gente atingiu hoje. Como eu falei, sou sempre muito bem recebido aqui, tenho amigos, tenho família aqui por perto, então faltava vencer aqui. Hoje a gente conseguiu, então vamos comemorar bastante. O domingo teve um destaque de um dia lindo e da família Giafone, o pai e os 2 filhos levando o troféu para casa. Quero que vocês falem um pouco como foi esse fim de semana aqui em Cascavel e essa vitória espetacular. Semana difícil, bom, mas difícil. Uma pole legal no sábado, um domingo ok e uma vitória muito boa para trazer para casa. Para mim também foi um segundo e um terceiro. Acho que foi melhor do que eu esperava até. Conseguimos uns pontinhos bons pro campeonato, agora vamos para a próxima. Peço que cada um resuma esse fim de semana em uma palavra. Imprevisível. Foi bem imprevisível. Na Copa Truck, o domingo teve o nome e sobrenome.
Leandro Totti. O paranaense venceu as 2 corridas largando da 8ª posição. Na categoria Elite, quem brilhou foi Nicolas Giafone, que também subiu ao degrau mais alto do pódio. Na NASCAR Brasil, Nicolas Costa venceu no domingo com o Chevrolet Camaro, em uma corrida intensa desde a largada. E o fim de semana ficou marcado também por um feito histórico. Bruna Tomazelli conquistou a primeira vitória feminina da história da NASCAR Brasil Series. Bruna, resume esse fim de semana com uma palavra, fala como é vencer aqui em Cascavel, fala um pouco mais sobre essa emoção que você está sentindo agora. Bom, Cascavel sempre é muito especial, agora se tornou mais especial ainda. Minha primeira vitória na NASCAR, primeira vitória em carros de turismo, então tinha muita torcida aqui. Estou muito feliz de ter desempenhado, ter performado muito bem nessa corrida. Desde ontem a gente veio no fim de semana aí de muito progresso, nossa segunda corrida na NASCAR, tanto minha como a equipe. Então eu acho que subir no pódio hoje em primeiro lugar é o resultado de todo o trabalho, todo esse dia 28, toda a equipe que está junto comigo. Fala um pouco mais sobre a sua segunda corrida na NASCAR e já está em primeiro lugar. Eu acho que isso é fruto de todo o trabalho que a gente vem fazendo nos últimos tempos. Eu gosto muito de Cascavel, isso ajudou muito, mas eu acho que a corrida foi muito louca, né? Essa é a palavra para descrever, e acho que a gente precisou usar também um pouco toda a experiência, usar a cabeça também, ser inteligente, principalmente no fim da corrida, para alcançar esse resultado. Mika Peixoto marcou a pole position, venceu as 2 provas e ainda marcou a volta mais rápida da corrida 2 na categoria Super. Sua primeira vitória dupla na Copa Hyundai HB20. Jovem, talentosa e correndo em casa. Primeiramente, Mika, parabéns por mais uma vitória. Eu quero que você fale um pouco sobre essa felicidade que foi esse fim de semana aqui em Cascavel. Bom, então, eu fico muito feliz. Eu treinei muito para isso e tô indo embora com o resultado que eu esperava, né? Então eu tô muito feliz, foi um final de semana sensacional mesmo, faça chuva, faça sol. A gente tá aí sempre buscando pelo lugar mais alto do pódio. Mika Peixoto é mais um capítulo de uma história que Cascavel ajuda a escrever. Uma cidade que respira automobilismo e que mais em um fim de semana provou por que é uma das casas mais queridas do esporte a motor do Brasil. Gostei de ver. O evento reuniu muita velocidade, emoção e adrenalina. Mas, infelizmente, essa é a hora que nos despedimos, Alice. Nosso programa chegou ao fim. Pois é, Felipe, mas foi muito bom dividir esse momento contigo e com você que está em casa. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nos bastidores do nosso programa, basta acompanhar pelo Instagram, @multiverso_fag. Você também pode nos ajudar compartilhando com seus amigos ou mandando sugestões para a nossa equipe. Obrigada pela sua companhia e continue sempre acompanhando nossos programas aqui pela TV FAG, canal 20.2 ou no YouTube, canal FAG. Um beijo a todos e nos vemos na próxima edição. Tchau! Tchau, pessoal!